Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos discutir soluções para a atividade 6 do módulo 2 de estruturas de repetição. Então, na atividade 6, nós temos a seguinte situação problema. Construa um programa que receba um valor inteiro n, indicando a quantidade de alunos da disciplina, e em seguida as notas N1, N2 e N3 das três avaliações de cada um dos alunos. Ao final, seu programa deverá informar a média geral da turma considerando apenas os alunos aprovados. Considere que os alunos aprovados obtiveram média entre 6 e 10, certo? Então, o que acontece? Ele vai me dar uma quantidade representando a quantidade de alunos, e para cada aluno vai ser digitado três notas, certo? E o que ele quer é a média geral dos aprovados. Então, como é que a gente pode fazer isso? Esse problema a gente tem que resolver por partes, né, para ficar mais simples. Então vamos começar. Ele parece um pouco com o problema da atividade 5 que a gente resolveu, mas, né, tem algumas particularidades aí que deixa um pouco mais interessante. Então vamos criar aqui a quantidade de alunos e já criar um conte aqui. Então, o primeiro passo é pegar a quantidade de alunos que vai ser digitado, que é esse valor inteiro aqui, e a partir daí a gente vai entrar no laço, e para cada vez que o laço rodar, a gente vai pegar três notas, que são as três notas de cada um dos alunos. Então, vou pegar aqui o, a quantidade de alunos. Então, peguei essa quantidade de alunos e eu tenho que fazer o meu laço rodar exatamente aquela quantidade de vezes. E é um laço por contador, porque ele justamente tem que rodar aquela quantidade que está dentro da variável aqui. Então, a quantidade de vezes que ele rodar é que vai determinar o ponto de parada. Então, eu vou usar um for e aí vou seguir as regras lá do laço por contador. Inicialização, condição de parada e incremento. Então, ok. O meu laço já vai rodar aquela quantidade de vezes, né, a quantidade de alunos. E aí, para cada aluno, eu vou pegar três notas. Então, eu vou chamar aqui de N1, N2 e N3. Então, toda vez que o laço rodar, eu já vou pegar três notas. Então, %F, %F, %F. N1, N2 e N3. Então, peguei as três notas de cada um dos alunos. Só que agora que eu peguei as três notas, o que eu preciso? Ele quer que eu tire a média geral dos alunos aprovados. Ou seja, para eu tirar a média geral dos alunos aprovados, primeiro eu preciso saber se o aluno está aprovado ou não. Como é que eu sei se o aluno está aprovado ou não? Eu precisarei de uma variável para calcular essa média e guardar o valor, né? Então, média vai ser igual ao quê? A soma dessas três notas dividido pela quantidade, nesse caso por 3. Só que, como eu estou fazendo a soma aqui e eu quero que a soma seja feita antes da divisão, eu tenho que colocar os parênteses para forçar que a soma seja feita primeiro e não a divisão da nota 3 por 3. Então, ok, peguei as três notas e tirei a média. E agora, uma vez que eu já peguei as três notas e tirei a média, eu já posso saber se o aluno está aprovado ou não. E ele fala aqui que um aluno aprovado dentro dessa situação problema é um aluno que tirou entre 6 e 10. Então, para eu verificar se o aluno está aprovado, eu poderia fazer o quê? Se a média dele for maior ou igual a 6 e a média for menor ou igual a 10. Então, isso aqui, né, diante da descrição da questão seria um aluno aprovado. Só que existe nota maior que 10? Média maior que 10? Não. Então, eu não preciso fazer essa verificação porque ela é desnecessária dentro do problema. Então, a gente deve colocar só média maior ou igual a 6, porque já contempla toda a situação da questão, certo? Então, lembrando que o enunciado ele descreve o problema, mas cabe a gente fazer uma análise aprofundada do problema e, de fato, pensar na solução, né, de forma mais eficiente. Então, nesse caso, se a média for maior ou igual a 6, o aluno não está aprovado. E se ele está aprovado, eu tenho que fazer o quê? Exibir ele? Não. Eu preciso, ele pediu para fazer
A exibição das médias, não. A quantidade de alunos, também não. Então, o que ele quer? Ele quer a média geral dos alunos aprovados. Então, o que ele quer é que eu pegue cada uma dessas notas. Então, vamos imaginar o cenário aqui. Dentro desse primeiro cenário, o que eu poderia fazer? Eu poderia somar essas três notas. Então, somo, tá, somo essas três notas. No momento que eu obtenho a soma dessas notas, eu tiro a média. Então, isso aqui vai me gerar, uma média. Essa média, eu quero saber o que com essa média? Se o aluno está aprovado ou não. Se ele tiver aprovado, eu vou guardar essa nota porque eu preciso tirar a média geral dos aprovados. Ou seja, eu preciso fazer uma soma de todas as médias de todos os alunos que foram aprovados. Se essa nota for inferior a 6, eu preciso fazer o quê? Nesse caso, nada, porque ele não pede para lidar com os reprovados. Então, o que eu tenho que fazer é calcular a média de cada um deles, e para todos os que a média for considerado um aluno aprovado, ou seja, maior ou igual a 6, eu tenho que fazer uma soma. Então, eu vou somar essas médias e eu tenho que contar também quantos alunos foram aprovados. E a partir daí eu tiro a média geral só dos aprovados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, já tirei a média de todos, de cada aluno aqui, eu pego as três notas dele, tiro a média dele. Aí agora eu falo, se a média for maior ou igual a 6, eu vou fazer o quê? O aluno está aprovado. Então agora, eu vou até criar outro float aqui para separar, para ter destaque. Vou fazer a soma das médias. E aí vou botar que soma m vai começar de zero. Então eu vou pegar e vou somar essa média mais igual à média daquele aluno que está aprovado. Só que quando acabar o laço, eu preciso tirar o quê? Eu preciso tirar uma média, que eu vou chamar de média G, que é a minha média geral. E minha média geral vai ser o quê? Vai ser essa soma das médias dividido pela quantidade de alunos aprovados. Só que eu não contei quantos alunos aprovados. Então eu preciso também criar aqui uma quantidade de alunos aprovados, inicializar com zero, e toda vez que eu somar essa nota, eu também vou contar quantos alunos está tendo sua média somada, ou seja, quantos alunos são aprovados. E aí, no final, eu divido a soma das médias dos alunos aprovados pela quantidade de alunos aprovados. E aí eu vou ter a minha média geral. E aí, a partir disso, a gente pode fazer o quê? Poderia fazer essa conta no printf, certo? Só para deixar mais organizado aqui. E aí, como é que ele quer a exibição? Média geral dos alunos aprovados e aí com duas casas decimais. Então, média geral dos alunos aprovados, por %f,2, média G. Então, vamos agora salvar aqui. Vou compilar e executar. Então, vamos testar agora para ver se a solução de fato funciona. Então, 3 alunos. Primeira média 7, segunda 6,5, terceira 3,4. Próximo aluno 8,1, 3,2, 7,1. Terceira média, terceiro aluno, né, 9,3, 8,4, 8,6. Média geral 7,45. Então, está funcionando, né? Vamos ver agora quando nenhum dos alunos foi aprovado, que é a segunda situação ali. Então, 2, 5,4, 3,7, 2,9, 1,4, 5,2, 5,7. Então, média geral. Daí, tive um erro aqui, né?
A nossa soma M está com zero. E quando pegou zero dividido por zero aqui, ele deu um erro, né? É porque zero dividido por zero, né, é uma situação indefinida. Então, nesse caso aqui, a gente teria que fazer um tratamento, né? Se, por exemplo, soma M tiver o valor zero, na verdade, se for diferente de zero, eu faço o cálculo. Se não for, eu não vou fazer nenhuma operação. Vamos ver se agora funciona. Então vamos lá. Para dois alunos, 5.4, 3.7, 2.9, 1.4, 5.2, 5.7. Então veja que agora ele preservou e não fez aquela divisão de zero por zero para dar aquele valor indefinido, né? Então, nesse caso, média geral dos alunos aprovados foi zero. Então, a gente precisou fazer uma restrição para que, de fato, a média geral só fosse calculada se ele tivesse somado alguma nota. Se não somou, ou poderia botar assim, se a quantidade de alunos aprovados for maior que zero. Né? Se for maior que zero, eu faço. Se não for, eu continuo já com a média. Ah, mas aí eu precisaria dar zero na média geral, né? Média geral inicial é zero. Porque aqui eu pressupus que ele estaria já fazendo inicializando com zero para mim. Mas mesmo inicializando ou colocando lá no início da média geral com zero, acredito que vai dar a mesma coisa, porque o cálculo de divisão por zero gera aquele valor indefinido. Então a gente vai precisar realmente restringir. Só que o ideal é restringir e ao mesmo tempo zerar a média geral, né? Para que eu não dependa da IDE fazer essa inicialização da variável para mim. Então, agora sim, né, funciona com o desvio condicional e mantém aquele zero quando nenhuma nota for, de fato, por exemplo, se eu tiver aqui um estudante com 5, 5, 5. Então, média geral de aprovados é zero. Porque ele garante que essa conta só vai ser feita se tiver pelo menos um aluno aprovado e não vai fazer divisão por zero. E se não tiver alunos aprovados, ele vai já e imprime o valor da inicialização que foi zero. Então, essa seria uma solução possível para o nosso problema. A gente poderia, quem quisesse, né, fazer um outro laço aqui interno para pegar essas notas, né, e aí fazer a soma delas e a divisão pela quantidade, caso o problema pedisse. Como a gente vai tratar sobre isso no módulo 4, de laço de repetição usando de vetores, né? E matrizes, então eu vou deixar a solução dessa forma, mas a gente poderia fazer um laço para fazer isso aqui. Qual a vantagem? Para essa questão, nenhuma. Mas usando mais um laço aqui, a gente poderia fazer uma questão onde, além da quantidade de alunos, ele poderia informar quantas avaliações tiveram na disciplina, e aí isso daria uma flexibilização maior dentro dos problemas que esse código poderia resolver. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.